E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Hoje vamos conversar sobre quebra de princípios. Mas antes de tudo, o que são princípios? Do latim principium significa origem, causa, início. Nos remete a fundamentos, alicerce, base. Por exemplo, se você fizer uma casa, pode fazê-la do teu gosto, construir um prédio do tamanho que quiser, mas sem desprezar princípios da engenharia. Se isto acontecer, a construção vem ao chão, meu irmão. Por essas e outras, Jesus ensinou a parábola da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Dois homens, um tido como inteligente e outro como um nécio, tolo, cada um construiu uma casa. Um construiu sobre a areia, ou seja, não fez um fundamento, um agulhamento, não aprofundou as suas colunas. O outro, sobre a rocha, ele foi cavando até encontrar o solo rochoso. Demora mais, custa mais, mas no dia da tempestade, veio chuva do céu, os rios transbordaram e os ventos que sopravam. A casa sobre a areia caiu. Sobre a rocha, ela permaneceu. Portanto, ela estava fundamentada em princípios. E a palavra de Deus são princípios sagrados. Por isso que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, compara ao homem inteligente que construiu a casa sobre a rocha. O que ouve as palavras e não as pratica, ao ignorante que não sabe e não soube o que fazer. Moral da história: porque existem pessoas que perdem a moral. Parece que do dia para a noite tudo que construiu desmorona, porque houve quebra de princípios e a casa caiu. Cá entre nós, quem sabe, não havia construído porra nenhuma, vivia apenas de aparência e ostentação. Agora vamos compreender alguns princípios para depois entender a quebra deles. Obediência é um princípio. A quebra da obediência gera rebelião e desobediência. Fidelidade é um princípio. A quebra da fidelidade gera traição, infidelidade, sacanagem. Amor é um princípio. A quebra do amor gera indiferença, aborrecimento. Semeador é um princípio. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também se fará. Caráter. Gente sem caráter, sem identidade, sem pedigree, sem virtudes, é a quebra do caráter. Autogoverno gera responsabilidade, instinto de sobrevivência. A quebra do autogoverno significa desgoverno. Se você não governa a sua vida, você está quebrando um princípio. Liberdade. Liberdade é um princípio. Vale mais do que a própria vida. Ser livre ou refém? Perder a liberdade é perder a dignidade. O princípio da individualidade, ser quem você é, sem estar formatado ao sistema. Quebrar esse princípio significa você é uma Maria, vai com as outras. O princípio da soberania tem a ver com a independência, com vida própria. Quebrar este princípio significa que você está amarrado, embaraçado na vida. E o princípio da mordomia? Mordomia não está relacionada ao luxo, extravagância, mas à capacidade de cuidar de tudo aquilo que você tem. Família, os seus bens. Pense um pouco em quantas coisas você possui e que precisam ser zeladas. Por exemplo, seu nome, tua saúde, teu corpo, tua mente, teu cônjuge, família, emprego, casa, amigos, valores, sonhos, desejos. São muitas coisas que Deus lhe concedeu e você tem que cuidar. A quebra desse princípio é o desmanzelo. O princípio da aliança. Deus é Deus de aliança. Aliança vem de cordialidade, aliança conjugal entre um homem e uma mulher, aliança com Deus, aliança com os irmãos, com a igreja, é o corpo de Cristo, aliança com Cristo. Se você não tiver aliança com Cristo, você não faz parte da igreja. E fazer parte da igreja significa ter uma aliança com as pessoas que têm aliança com Cristo. A quebra desse princípio é a desunião. E aí, o outro princípio importante é a comunhão, que é viver pacificamente com todos, né? E aí, meu irmão, tem o princípio da verdade, que a quebra dele é mentira, falsidade, o princípio da honestidade, quebrando a honestidade é corrupção, maracutaia. Princípio da gratidão. A quebra desse princípio gera o quê? Dívida emocional ou a ingratidão. Qual a vantagem de respeitar os princípios? Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. A quebra de princípios abre mão das promessas divinas. O universo se movimenta por princípios. Então, viver de acordo com os princípios harmoniza a vida com o universo. O universo ele vai conspirar contra ou a favor, dependendo da integridade dos princípios. Muitos vivem de momentos, de emoções e sentimentos, mas os sentimentos eles são passageiros, os princípios são eternos. Então, vivam por princípios e não por
sentimentos por aquilo que você sente. Tudo que você precisa está na Bíblia, mas apenas ler a Bíblia não muda nada. Você precisará cumprir o que já está escrito. O ser humano revela o seu coração quando cumpre ou descumpre um princípio. Isso acontece comigo e com você. Agora, cá entre nós, a quebra de princípios vai gerar consequências. Vai atrair maldições, porque princípios são fundamentos. Então, é como você fazer uma casa sem alicerce. É como você arriscar a construção de um prédio sem base, sem sustentação. Vai dar merda, vai cair ao chão. É preciso fazer uma escolha, viver por princípios ou por regras. Quanto mais leis, menos princípios. Quanto mais princípios, menos regras. Princípios são divinos, regras são humanas. Princípios são universais, incontestáveis, atemporais. As regras, você questiona. Se a sociedade brasileira, assim como líderes, representantes, seja na esfera política, religiosa, econômica, agissem mais por princípios, não teríamos a necessidade de tantas leis não cumpridas, ou melhor, tantas regras quebradas. Melhor do que isto, princípios quebrados e não respeitados. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.